Você sabia que existe um investimento onde você já sabe exatamente o quanto você vai receber lá na frente, sem surpresas? Parece perfeito, né? Mas será que é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre o tesouro pré-fixado, uma opção que pode ser ótima para algumas situações, mas que também exige alguns cuidados. Esse vai ser um vídeo bem completo, então se prepara porque você vai aprender muito. Eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e estou aqui para te ajudar a descomplicar o mundo dos investimentos e transformar a sua relação com o dinheiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Mas antes de te falar sobre o tesouro pré-fixado, a gente precisa lembrar o que é o tesouro direto. Porque o tesouro pré-fixado é um dos tipos de investimento do Tesouro Direto. Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite que qualquer pessoa empreste dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade. Ao investir no Tesouro Direto, você está comprando títulos públicos. Em outras palavras, você está emprestando seu dinheiro para o governo. E esses são os investimentos mais seguros que existem no Brasil. Eu te explico tudo sobre o Tesouro Direto nesse vídeo que vai aparecer aqui para você. No total, há 7 tipos de títulos diferentes do Tesouro Direto, divididos em títulos pós-fixados, pré-fixados e híbridos. Pós-fixado, pré-fixados e híbridos são formas de remuneração, ou seja, formas como os juros que você vai receber pelo seu investimento são calculados. E nesse outro vídeo que vai aparecer para você aqui em cima, eu te explico tudo sobre essas 3 formas. É bem importante que você assista esse vídeo para entender a diferença entre os títulos do Tesouro Direto. Existem, então, 7 tipos de títulos, divididos nessas 3 formas de remuneração. Nessa imagem que vai aparecer aqui para você, você consegue ver os 7 tipos. Pós-fixados é quando a rentabilidade está atrelada a um índice, como a taxa Selic ou o CDI. O título do Tesouro que é pós-fixado é o Tesouro Selic, que é o mais conservador de todos e por onde você deveria começar os seus investimentos. Pré-fixado é quando você sabe exatamente no momento da compra qual será a taxa de juros que você vai receber ao longo do tempo. Os títulos do Tesouro que são pré-fixados são o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. E híbridos é quando uma parte da rentabilidade é fixa e outra depende da inflação. Esses investimentos rendem o IPCA, que é um índice de inflação aqui no Brasil, mais um percentual fixo. Por exemplo, IPCA mais 4%, IPCA mais 6%. Existem hoje 4 títulos do Tesouro Direto que possuem rentabilidade híbrida. O Tesouro IPCA+, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, o Tesouro Renda+, e o Tesouro Educa+. Hoje, o nosso foco é então o Tesouro Pré-fixado. Então vamos explorar o que ele tem de bom e os cuidados que você precisa tomar antes de investir nele. E eu vou te explicar também qual é a diferença entre o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Então fica comigo até o final. Todos os títulos do Tesouro Direto possuem uma data de vencimento. Esse número que aparece depois do nome do título se refere justamente ao ano de vencimento. Por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2027 vence no dia 1º de janeiro de 2027. Isso significa que nessa data, o seu investimento é automaticamente resgatado e devolvido para você com os devidos juros na conta da corretora ou banco onde você fez o investimento. Mas uma característica interessante do Tesouro Direto é que é possível fazer o resgate antes do vencimento, caso você precise. Ele possui liquidez diária, só que você precisa ter um cuidado muito importante. Se você vender antes da hora, a rentabilidade do seu investimento não é garantida e você pode até mesmo perder dinheiro. Por isso, antes de investir, é importante entender o que você está fazendo e não investir num título se você não puder esperar até o vencimento. Dos 7 tipos de título que eu comentei, o único em que você não corre o risco de perder dinheiro, mesmo vendendo antes da hora, é o Tesouro Selic. Ele é o investimento mais conservador de todos. Eu vou deixar aqui para você também um vídeo que eu já subi aqui no canal explicando tudo sobre o Tesouro Selic. Mas o nosso tema de hoje é Tesouro Pré-fixado e ele requer sim algumas atenções especiais. Vamos começar entendendo o que é e como ele funciona. O Tesouro Pré-fixado é um título onde você sabe exatamente a taxa de juros que vai receber
se mantiver o investimento até o vencimento. Por exemplo, se a taxa for de 10% ao ano e você comprar o título hoje, ao final do prazo, o seu retorno será exatamente esse, 10% ao ano, independentemente do que acontecer na economia brasileira. Mas para isso, você precisa esperar até o vencimento. Mas é importante entender que a taxa oferecida pelo Tesouro varia ao longo do tempo, de acordo com fatores como a taxa Selic e a inflação. Há momentos em que eles oferecem 8%, 9% ao ano, e há momentos em que oferecem 13%, 14% ou até mesmo mais do que isso. Na data que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, a taxa oferecida está próxima a 15%. E isso está acontecendo porque, nesse momento, a taxa Selic está em 13,25%, com perspectiva de subir ainda mais. Por isso, para os investidores aceitarem investir no pré-fixado, ele tem que pagar mais do que isso. É uma rentabilidade excelente e poucos foram os momentos em que ele ofereceu taxas assim, próxima a 15%. Mas com certeza, quando você estiver vendo esse vídeo, essa taxa já vai estar um pouco diferente. Paty, mas como uma taxa pré-fixada varia? Uma remuneração pré-fixada significa que, a partir do momento que você fizer um investimento, você está garantindo aquela taxa do dia. Então, se eu comprar hoje o Tesouro Pré-Fixado 2027, esse meu aporte vai render 14,95% ao ano até o vencimento, desde que eu espere até o vencimento. Mas, se eu fizer um novo aporte no mês que vem, as taxas oferecidas podem e provavelmente estarão diferentes. E para esse novo aporte, o que vai se aplicar é a nova taxa oferecida. Ou seja, você pode fazer aportes várias vezes no mesmo investimento, no mesmo tesouro pré-fixado, mas cada aporte que você fizer vai render uma taxa de juros diferente. E não se preocupe com esses cálculos todos. Isso é feito automaticamente pelo sistema do Tesouro Direto. Mas o que você precisa entender é que tem momentos em que é vantajoso investir no tesouro pré-fixado e momentos em que não é. Porque se você investir numa determinada taxa pré-fixada, travando a rentabilidade do seu dinheiro e depois disso a inflação e a taxa Selic subirem, você pode até mesmo perder para a inflação. Por exemplo, se você compra o tesouro pré-fixado num momento em que estão oferecendo 10% ao ano e depois disso a inflação explode e vai para 12% ao ano, na prática, você estará perdendo o poder de compra. O seu dinheiro crescerá a 10% ao ano, enquanto os preços das coisas que você consome sobem mais do que isso. Então, se você comprar o título em um momento de taxas baixas e elas subirem depois, você pode acabar perdendo oportunidades de ganhos maiores. Paty, mas se isso acontecer, eu não posso pedir o resgate do investimento? Eu vendo a uma taxa mais baixa e recompro uma taxa mais alta? Olha, poder você pode. Mas vai por mim, não faça isso. Se você pedir o resgate de um investimento pré-fixado que você tem porque as taxas de juros subiram, você vai perder dinheiro por conta de um fenômeno econômico chamado marcação a mercado. Esse já é um assunto mais avançado e para não complicar esse vídeo de agora, eu vou trazer um conteúdo mais específico sobre isso. Lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas eu quero que você saiba desde já, se você tem um investimento pré-fixado e as taxas de juros subirem, não venda o seu investimento, porque ele vai ter desvalorizado. Aguarde até o vencimento ou até ele subir de novo, porque ele vai subir. É por isso que o tesouro pré-fixado, apesar de parecer mais seguro, exige mais atenção. Se a inflação ou a taxa Selic subirem muito e você estiver preso em uma taxa pré-fixada mais baixa, o seu dinheiro pode perder valor. Por isso, antes de investir, é essencial observar as perspectivas da economia. Se o cenário aponta para alta de juros ou inflação, talvez seja melhor esperar ou optar por outros tipos de título, como o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA+. Quando a perspectiva é de que a taxa Selic e a inflação subam, não é um bom momento de se comprar títulos pré-fixados. Quando a perspectiva é que a taxa Selic volte a cair, aí é um bom momento. Você vai conseguir pegar as melhores taxas de juros quando a taxa Selic estiver estabilizada logo antes da perspectiva de queda. Caso você não saiba, taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil e ela é definida pelo Banco Central a cada 45 dias. Ela serve de referência para todas as taxas de juros praticadas no país, sejam os juros que os bancos cobram nos empréstimos e também os juros que os investimentos oferecem. Agora, eu vou fazer um pequeno parênteses e falar de uma variação do tesouro pré-fixado. O tesouro pré-fixado
com juros semestrais. A diferença principal é que no Tesouro Pré-Fixado, você recebe a rentabilidade do investimento no final, no momento do resgate, junto com o valor que você investiu. No título com juros semestrais, você recebe uma parte da rentabilidade a cada 6 meses, em vez de esperar até o vencimento. Ou seja, a cada 6 meses, sempre nos meses de janeiro e julho, ele antecipa uma parte dessa rentabilidade e o dinheiro cai na sua conta. E no final, ele faz só o ajuste do que faltou. Isso pode ser uma boa opção se você precisa de uma renda complementar no curto prazo. Mas atenção, ao receber os juros semestrais, você perde o efeito dos juros compostos sobre essa parte do investimento, o que pode reduzir os seus ganhos no longo prazo. Ou seja, se você não pretende usar esse dinheiro e sim reinvesti-lo, eu prefiro a opção do Tesouro Pré-Fixado comum, sem o pagamento de juros semestrais. Vamos falar sobre o preço desses títulos e o valor mínimo de investimento. O preço do Tesouro Pré-Fixado está intimamente ligado à taxa de juros que ele oferece. E como a taxa varia todos os dias, o preço também varia. Como regra, no vencimento, um título pré-fixado vai valer sempre R$1.000. No momento que eu estou gravando, há 2 datas de vencimento disponível do Tesouro Pré-Fixado, 2027 e 2031. E uma data disponível do Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, 2035. O Tesouro Pré-Fixado 2027 está oferecendo hoje, no momento que eu estou gravando, 14,95%. E o preço unitário é de R$ 767,33. Ou seja, comprando um título hoje nesse valor, eu garanto que no vencimento, dia 1º de janeiro de 2027, eu vou receber R$1.000. Essa diferença, em torno de R$ 230, é justamente a rentabilidade e equivale a 14,95% ao ano até 2027. Parênteses. Há cobrança de imposto de renda sobre a rentabilidade de R$ 230. Então o valor líquido vai ser um pouco menor do que R$1.000. Já o Tesouro Pré-Fixado 2031 está oferecendo hoje 14,86% de rentabilidade ao ano. E um título está custando R$ 443,47. Ou seja, eu posso comprar hoje um título por esse preço e receber de volta, lá no dia 1º de janeiro de 2031, R$1.000, menos a cobrança de imposto de renda. Essa diferença de aproximadamente R$ 560 é justamente a rentabilidade e equivale a 14,86% ao ano até 2031. Já o Tesouro Pré-Fixado 2035, com juros semestrais, está oferecendo hoje 14,85% ao ano e custa R$ 774,50. Ele vai render, então, em torno de R$ 225 até 2035. Paty, mas por que ele vai render menos se o prazo é maior? Porque, além desses R$ 225, ele vai te pagar semestralmente um valor de R$ 48,81. E se você somar todos esses valores, é o equivalente a 14,85% ao ano. Todos esses exemplos que eu te dei são para compra de um título inteiro, mas você não precisa comprar um título inteiro. Você pode comprar múltiplos de 0,01 título, ou seja, 1% do título. Então repare que o investimento mínimo é abaixo de R$10. No Tesouro Pré-Fixado 2027, você pode investir múltiplos de 7,67, ou 7,67, ou o dobro disso, ou o triplo, e assim por diante. Nunca vai ser um valor redondo, tá? Não vai ser R$100 ou R$1.000 redondo. No Tesouro Pré-Fixado 2031, você pode investir a partir de R$ 4,43 ou múltiplos disso. E no Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais 2035, múltiplos de R$ 7,74. Ou seja, você pode investir no Tesouro Pré-Fixado com menos de R$10. Até ano passado, tinha uma regra que o aporte mínimo deveria ser de R$30, mas agora não tem mais. Você pode investir, inclusive, menos do que isso. Observação. Com certeza, quando você estiver assistindo a esse vídeo, as taxas de juros e os preços estarão diferentes. Eu vou deixar o link do site do Tesouro na descrição aqui do vídeo para você acessar e consultar no momento em que você estiver assistindo. E em que situações o Tesouro Pré-Fixado é indicado? O Tesouro Pré-Fixado é ótimo para planejar metas de curto a médio prazo,
como uma viagem ou a compra de um bem, porque você sabe exatamente o quanto vai receber no vencimento. Cada título tem um preço que varia diariamente, mas no vencimento ele sempre valerá R$1.000. Então é só calcular direitinho o quanto você precisa investir hoje para atingir o seu objetivo no futuro. Lembre-se que há incidência de imposto de renda, então leve isso em consideração. E uma coisa interessante dele é que você pode se organizar e investir um pouco por mês. Você não precisa investir muito dinheiro de uma vez. Agora, um alerta muito importante. O Tesouro Pré-Fixado tem liquidez diária, ou seja, você pode vender o título antes do vencimento, mas isso não significa que sempre será uma boa ideia. Se você vender antes da hora, o preço do título pode estar abaixo do que você pagou, especialmente se os juros subirem. Isso acontece por causa do efeito que eu comentei contigo chamado marcação a mercado. Por isso, só invista no Tesouro Pré-Fixado se você tiver certeza de que pode manter o investimento até o vencimento. Caso contrário, o Tesouro Selic seria uma escolha mais segura. Em resumo, investir no Tesouro Pré-Fixado pode ser uma ótima estratégia, mas requer atenção e planejamento. Se você ainda tem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te ajudar. E se você quer aprender mais sobre o mundo dos investimentos, não deixe de conferir os outros vídeos do canal. A educação financeira é o primeiro passo para conquistar a sua liberdade. O seu eu do futuro vai te agradecer.